Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a segunda parte da leitura do grande clássico, século XIX, literatura russa, Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, né? Que vai contar uma história de três irmãos, ou até quatro, né? Que são quatro irmãos, na verdade, um cidadão muito complicado, né? Muito doidivanos, como se diz, né? Que está em ali, vários triângulos amorosos também, né? Entre os filhos, entre ele, os filhos, entre os próprios filhos, né? Então a gente já viu em outros capítulos, eles estão lá, né, discutindo, foram lá no tipo monastério, né? E foram lá discutir a questão de herança, questão de dinheiro, questão de amante do pai, nessas questões que estão aqui no nível do enredo. Só que o enredo não fala só disso, nessas questões familiares complicadíssimas, né? Que isso aqui é uma família complicadíssima, mas aqui fala a questão também de filosofia, né? De cristianismo ortodoxo, de questão de existencial mesmo, né? Questão de qual o sentido da vida, né? Se Deus existe ou se Deus não existe, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, dessas questões, a gente viu algumas questões dos triângulos, né? A gente viu lá que o Dmitri, né, está apaixonado pela amante do pai, né? O Dmitri está apaixonado pela amante do pai, que é a Grushenka, e ao mesmo tempo o Dmitri tem uma noiva, né? A Catarina, e ela é o desejo amoroso do Ivan. O Ivan é um jovem de 23 anos, né, filósofo, cético, quase nihilista, que lembra muito aquele Bazarov, né, o Bazarov lá do Turgenev, Pais e Filhos, né, que é essa ideia do nihilista, que é a ideia de negar os valores tradicionais, né. É claro que o nihilismo tem outras acepções de acordo com a filosofia, no caso, por exemplo, a filosofia do Nietzsche, né, que ele vai analisar a questão do nihilismo. Nihilismo seria negar valores, nihilismo seria negar a vida. Né? Então essas questões todas estão aqui no nihilismo. Pela leitura da chave russa, essa ideia de negar os valores tradicionais, a ideia de negar o cristianismo, por exemplo. O nihilista seria aquele que nega a moral cristã, aquele que nega a tábua de valores cristãos, né? Esse seria o niilista. Para o Nietzsche, o niilista é aquele que vai negar a vida, né? Então, aí no caso, para o Nietzsche, o cristão é que seria o niilista, né? É o que o cristão nega a vida em prol do futuro, né? Da vida eterna, da salvação, etc. Então, essas questões estão todas aqui no livro da narrativa, e nós vamos ter, então, o Alyosha, né? Que aqui é o Alexei, que é o principal da história, né? É aquele menino que está, né, em busca de uma vida espiritual, né? É amigo do Starets, né? Starets, que é esse monge, que depois que está uma parte aqui, porque assim, são a parte 2 são o livro 4, 5 e 6, a 4 e 5 nós vamos ver a questão do Alyosha vai reencontrar com o pai, vai conversar com o Zmediakov, que é o outro irmão, né, o bastardo, e vai encontrar o Ivan, né, o irmão Ivan, que é o erudito, né, o intelectual da família, e depois no capítulo, no livro 6, ele vai falar dos Starets, o nome difícil, ou Stariets, né? Que é o Zósima, né? O Zósima, que ele vai, o Alyosha vai escrever, né? A vida, né? A vida é a obra, a devoção desse monge, né? O monge que é um guia, assim, um guru espiritual para o próprio Alexei, né? O Alyosha aqui na história. Então, assim, a narrativa é muito difícil de condensar, para resumir, mas nós temos aqui a cena das crianças, né? Que parece que o pai de uma das crianças foi humilhado pelo Dmitri, né, que é o Mitya, o irmão do Alexei. Ele vai lá, né, desculpa a família, tenta ajudar. E depois vai aparecer outras cenas aqui na frente, essas crianças, né, acho que está no final da história, as crianças estão aqui, que essa questão das crianças também rejeitam outras crianças, né, então a questão das crianças rejeitando as crianças. Então essas questões todas estão à baila, né? Os diálogos imensos, né? Os diálogos do Dostoiévski, né? São imensos, né? E é claro que para começar a ler Dostoiévski, essa não é a obra recomendada, né? Então, por exemplo, muitas partes do Ivan aqui, os diálogos do Ivan, vai lembrar aquele personagem atormentado, né? Aquelas crises existenciais que a gente vê no Notas do Subsolo, né? Notas do Subsolo ou Memórias do Subterrâneo, né? Tem várias traduções. Mas essa ideia é de uma pessoa pensante, né? Todo livro é um monólogo interior, assim, situações limite, crises existenciais, né? E aí já é uma introdução à obra, né? Antes de ler, você pode ler Noites Brancas, né? Noites Brancas já é mais romântico, né? Que o início ali, não, é mais romântico, né? Poucos personagens, então só para começar com o estilo assim, do autor, porque muita gente começar a ler, por exemplo, Crime e Castigo, e ler Os Irmãos Karamazov, né, vai assustar justamente pela densidade, a quantidade de diálogos que a obra tem. Então vai ficar meio assustado assim, mas essa obra tem muito diálogo, essa obra tem muito existencialismo, tem muita filosofia, né? Então
É difícil mesmo. Mas aí depois o Alyosha vai marcar lá, vai encontrar o irmão no restaurante, eles vão ficar conversando, e aí vai ser aquela cena em que a gente vai ver toda essa questão intelectual do Ivan Karamazov, né, as leituras dele, a leitura que ele faz das tradições europeias, né, o livre pensamento, Voltaire. E aí por isso que ele é acusado de ateísmo, né, é aquela questão de a moral ser a base, né, então, e a moral ser a base, ser uma moral cristã, ou seja, a moral revelada, então essa moral que seria a base para julgar os crimes, né? Mas se essa moral que baseia em Deus não tem Deus na base, né? Então, se Deus não existe, tudo é... Então as relações entre os irmãos, né, como a questão de dialogismo, ou seja, cada um vai defender um ponto de vista, né? Então nós temos a imagem cristocêntrica, né? O símbolo do cristocêntrico aqui é o Alyosha, né, o noviço, que está querendo aquela vida espiritual, né, que tem a crença em Deus, e o irmão Ivan Karamazov é o contrário, né? É aquela questão do sofrimento, ele não aceita a questão do sofrimento, ou seja, nem que exista uma vida eterna para recompensar o sofrimento, ele não aceita, né? Então ele é o homem revoltado que depois vai ser recuperado lá pelo caminho, né? O homem revoltado. Então o Ivan Karamazov é aquela ideia do homem revoltado. Então é interessante a questão também do como os dois fazem leituras de Jesus, né? Aí eu até mostrei no último vídeo a questão das referências de Jesus ao longo das épocas, né? Então esse livro aqui é interessantíssimo porque vai mostrar justamente como é que as imagens de Jesus ao longo de 2000 anos, né? Tanto nas artes plásticas, né? O conceito de Jesus, então etc. E aí toda essa conceituação está aqui porque vai ter aquele grande poema, né? Poema em verso, não, poema em prosa, não, uma ficção que o Ivan Karamazov vai fazer, né? E caso vocês tenham dúvida, né, ainda na questão do Jesus, porque Jesus vai estar no centro do que o chamado Grande Inquisitor, né? Um trecho chamado Grande Inquisitor, né? Além desse livro, eu recomendo também assistir um filme, né, do Franco Zeffirelli, tá, que você quer ver um filme sobre Jesus, que é esses famosos filmes de Sexta-feira Santa, né? O Franco Zeffirelli tem o Jesus de Nazaré, é de 77, né? Depois vou deixar a inscrição aqui. 1977, Jesus de Nazaré. Então, além do filme do próprio Karamazov, né? Tem um filme de 58, o diretor Richard Brooke, né? Então, aí ficam essas dicas de filme, né? E voltando aqui, então o centro do livro, né? Interessante como é que o livro 5 dialoga com o livro 6. O livro 5 vai colocar a questão do ceticismo, o homem revoltado, a questão do sofrimento, a questão do livre-arbítrio, a questão da liberdade. Só existe uma moral se há uma possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Então a moral pressupõe que você conhece o bem e o mal e você vai escolher, eu escolhi o bem, eu escolhi o mal. Então essa escolha seria a questão do livre-arbítrio. Estaria o ser humano pronto para o livre-arbítrio? Aí o grande inquisitor vai falar para Jesus, que voltou, né? Jesus voltou aqui para a Espanha nessa época do século XVI, e aí vai chegar lá e o grande inquisitor fala assim, mas por que você voltou? Você está incomodando a nossa ordem, né? A nossa ordem seria a ordem institucional religiosa, ou seja, a religião não dá mais a liberdade, né? Porque a religião trata todo mundo como um gado aqui, né? Como um gado, ou seja, está na condição de gado. Por quê? Porque a religião vem trazer um sistema de rituais, né, de dogmas, de crenças prontas, e as pessoas recebem essa crença. Se for contra, aí tem Inquisição, né? Então essa aqui é a época de quem era contra a igreja, né? É chamado de herege e ia para a fogueira literalmente, né? Era as fogueiras da Inquisição. Então, se Jesus vem com aquela ideia de amor ao próximo, aquela ideia de liberdade, né, de livre-arbítrio, já não interessa mais para a religião. Ou seja, então a igreja estaria, né, em conflito com o próprio Cristo. Então, por isso que o Alyosha, quando ouve, fala assim, mas peraí, você está defendendo Cristo, na verdade, né? Porque aí mostra que Cristo está em conflito com a igreja, essa instituição, que é mais ou menos aquela ideia do Dostoiévski também, né? O reino de Deus está dentro de nós, que cristianismo, né? Cristianismo seria seguindo os passos de Cristo, que seria também a questão, Cristo veio fundar uma religião, ou a religião já é, né? Ou já a religião já é uma pá de cal em cima do cristianismo, né? Da mensagem cristã. Então todas essas relações, né, todas essas questões estão na prosa do Dostoiévski, porque é aquele cidadão que acha, né, que a melhor forma de fazer filosofia é no enredo de romance, né? Então ele sempre coloca uma forma dos personagens discutirem, né, filosofia, as questões do crime, né, que inclusive vai ser um dos leitmotivos da narrativa, vai ser justamente, vai acontecer a morte do pai Karamazov, né, e vai ter que saber quem que foi o Mitya que foi lá, né, porque o Mitya ficou sempre todo nesse início aqui, essa crise entre os dois. E aí ele será acusado, né? Então, mas será que foi ele mesmo que, né? Vamos ver como é que vai ser essa história, porque vai acontecer um crime, né? Eu estou relendo aqui. E alguns trechos que eu li há 20 anos atrás, né? A forma como eu li há 20 anos atrás aqui
o aspecto, né, o que ele queria dizer com o grande inquisitor mudou, né? Porque eu começo a concordar um pouco mais com Aliocha aqui parecia que ele estava atacando, né, justamente o Cristo e o cristianismo tudo junto, né? E o Aliocha fala, não, você está na verdade fazendo analogia a Cristo, né? Cristo não veio realmente fundar uma religião. Então, se você analisar, né, este livro, por exemplo, que tem as várias visões de Cristo ao longo de séculos, né? Então, nos primeiros 300 anos, a imagem de Cristo era de um rabino, de um profeta, né? Depois é que foi sendo divinizado com aquela ideia de trindade, conceito de Niceia, e o cristianismo tomou conta de Roma, né? Então ficou aquela fusão de igreja e Estado, né? Então, inclusive o Ivan fala aqui que essa questão da fusão, em 2 momentos ele fala disso, né? Essa fusão da igreja com o Estado que aconteceu primeiro em Roma, né? Depois, com um grande cisma, essas divisões ficaram sendo o Ocidente e o Oriente. Nós já falamos em outro vídeo, né? A grande cisma, que foi justamente isso. A gente começou a formar o patriarcado das igrejas orientais, greco, né? Império Bizantino, e aí depois do outro lado ficou Roma, né? E aí as outras, né, o pessoal seguindo o Papa, que o Papa seria o bispo de Roma, né? Então todas essas questões estão aqui porque ele fala justamente isso. Olha, se a religião veio institucionalizar, ou seja, a religião veio pregar os seus dogmas, você está seguindo a religião, você não está seguindo a Cristo, né? Então essas discussões que ele está colocando justamente e a questão sentido do livre-arbítrio, a questão do amor ao próximo também, né? Interessante que aqui ele coloca os contrapontos, né? Que não existe nenhuma lei natural do amor ao próximo, né? Que lembra muito o humanitismo, né? Que é aquela paródia lá do evolucionismo, do darwinismo, né? Que é a lei do mais forte, né? Então quem puder, né? Quem puder ser mais forte para poder prevalecer. Então a lei natural seria a lei do mais forte. Então a lei né, não existiria uma lei natural do livre-arbítrio, do altruísmo, da abnegação, do amor ao próximo, né? Então são essas questões que ele aborda, que não existe nenhuma lei que está na natureza falando que você tem amor ao próximo. Então aí que vem, né, a grande mensagem do cristianismo seria que amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus, né? O reino de Deus dentro de nós. Então, são conceitos todos do cristianismo, que seria do cristianismo, ou seja, a mensagem de Cristo, né? Não o cristianismo enquanto instituição religiosa, porque aí vai criar um monte de dogmas, inclusive o próprio dogma da Trindade, a Ascensão de Maria, etc. Tem vários dogmas, né? E vários rituais, você tem várias datas. Então, o próprio inquisitor fala, nós demos datas para as pessoas, né? Para as pessoas podem se divertir, né? O carnaval é permitido, né? O carnaval é permitido, você tem quaresma, você tem o carnaval, você tem a Páscoa, então você tem diversas datas que vão marcando, vão pontuando a vida das pessoas, né? Para que elas vão seguindo essas festividades, né? Então a igreja dá essa comodidade, né? De a pessoa não precisa escolher, né? Não precisa fazer escolhas, na verdade, né? Então, para o grande inquisitor, a liberdade seria um fardo, né? E essa questão da liberdade, do livre-arbítrio, né? E do sentido da vida, também tem a questão aqui, né? As pessoas, a questão não é a vida, a questão é o sentido da vida, viver para quê, né? São questões básicas do existencialismo, né? Tanto do cristão quanto do existencialismo ateu, né? Então a gente viu lá do que é Kierkegaard, o próprio Dostoiévski, depois a gente vai ver o existencialismo lá, o que mais famoso, né? Que é o Camus, o Sartre, o Simone de Beauvoir, que vão abordar esses temas no sentido de, Deus não existe, aí como é que eu vou analisar, né? Existe a liberdade? Então, para a ideia do Sartre, só existe a liberdade se não há um Deus, né? Porque se existe um Deus soberano, ele é soberano, né? Ele sabe o passado, o presente e o futuro, então toda a minha ação já está determinada, já sabe de antemão, essa escolha, né, não existiria, porque com um Deus soberano, como é que existiria um livre-arbítrio, né? Aí existe a ideia cristã de que o livre-arbítrio existe porque Deus soberano te concede, né? Então, na verdade, é uma concessão de um Deus soberano que você tem um livre-arbítrio. Então, são todas leituras entre o cristianismo, entre o existencialismo cristão e entre o existencialismo ateu, né? Então, ou seja, são várias correntes de pensamento, e todas elas usam a literatura, né? Então, depois, no livro 6, vai ter a questão do Aliocha, o Alexei, falando da vida do Zosima, né? Os Starets, né? Que aí nós vamos deixar para o próximo aqui, que vai ter a morte dos Starets, né? A questão do odor deletério que eles falam aqui, né? Que há a ideia de que o santo não há decomposição, né? Então eles esperavam que após a morte do monge, como se fosse um santo mesmo, não haveria nem sequer mau cheiro, né? Então não haveria decomposição, não haveria nem sequer mau cheiro, aí não vai acontecer exatamente isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas partes aqui, e o que vai acontecer com a vida desses irmãos, né? O que vai acontecer aqui, né? Tem os dramas da história, ainda vai ter pela frente, porque nós estamos apenas no início, né? Ok? Então, grato pela atenção,
não deixem de ler e reler os irmãos Karamazov.